Olá pessoal, eu me chamo Carolina Park, sou diretora de implantação de ministérios da Deror Global, sou também a diretora do Ministério Profético e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre o capítulo 4 com o tema Conheça a si mesmo para conhecer a Deus. O que o autor traz aqui, né? Em resumo, ele traz esse ensino sobre a ligação do autoconhecimento com o nosso relacionamento efetivo com Deus. Eu, particularmente, que vim de uma família aí cristã, cresci em um lar cristão, na minha vida toda, assim, eu acho que eu nunca ouvi dizer sobre temas, né, que trazem essa questão da saúde emocional, a importância da saúde emocional. Pelo contrário, não se fala muito, as pessoas têm vergonha de falar, ou se tornou um tabu falar sobre as emoções, falar sobre os sentimentos, porque falar sobre sentimento e emoções traz aquela vulnerabilidade, traz aquela aparência de fraqueza, então as pessoas não gostam de tocar no assunto. Mas a gente sabe, né? O autor mesmo diz que Deus sentia, Deus tinha emoções. E se a gente é imagem e semelhança de Deus, se nós somos filhos e filhas, imagem e semelhança de Deus, por que nós não podemos sentir? Então, primeiro ponto, que diz em Gênesis 1, na história da criação, que diz sobre nós sermos imagem e semelhança de Deus. E aí ele segue, né, a explicação, falando que muitos cristãos, né, têm muitos problemas espirituais, têm ali uma raiz emocional. Só que muitas vezes a gente põe debaixo do tapete, né, não quer lidar com essas emoções, a gente prefere aí então ir empurrando, omitindo. Só que isso vai virando uma bola de neve, vai virando obstáculos, né, na nossa vida. Então, por que muitas vezes as palavras proféticas não acontecem? Por que as promessas de Deus não acontecem? Ou parece que eu tenho a sensação de estar atrasada, aquilo que Deus falou sobre mim, ainda não consigo ver aquilo na minha vida. Tudo isso traz aí um quadro em que a gente não tem esse discernimento do que Deus está falando, quando Ele está falando. Mas isso tudo engloba, né, essa falta de conhecimento, esse autoconhecimento. Porque o próprio autor diz, a gente ter conhecimento das nossas emoções é importante para a gente entender a comunicação de Deus, porque através das nossas emoções Deus também fala. A gente tem aí algumas passagens, né, que Deus expressa também as emoções dele. Em Gênesis 1:25 diz, e Deus viu que isso era bom. Em Gênesis 6, o Senhor arrependeu-se. Em Êxodo 20, o Senhor, o teu Deus, seu Deus zeloso. Em Mateus 26, entristecer-se e angustiar-se. Então, permita-se sentir. O autor diz, permita-se sentir, porque Deus sentia, Deus tinha emoções, né? Só que qual é o problema? Eu posso dizer por mim mesma, eu também cresci omitindo raiva, cresci omitindo sentimentos de tristeza, porque eu me autocondenava, achava que era errado sentir essas coisas, pensava que não podia sentir, não sabia lidar com situações assim, então eu nem sabia o que era sentir raiva, não sabia o que era sentir tristeza, mágoa. Só que isso foi criando uma falta de conhecimento nos meus limites. Permitia muitas vezes deixar que situações ou pessoas, né, trouxessem ali uma invasão nos meus limites. Até então eu não entendia, não sabia o que eram limites, né? Não entendia que pessoas tinham limites. Eu achava que eu tinha que sempre que ceder, mas ceder também tem aquela questão de morrer para as coisas erradas, né? Porque a gente acha que, como Deus diz, né? Pessoas usam essa passagem que Deus diz que devemos morrer para nós mesmos. E aí a gente deixa as outras pessoas fazerem o que quiser, a gente se submete a qualquer situação, qualquer circunstância, mas acho que não é bem isso, né? Eu acho que a gente avaliar ali sinais do nosso corpo, avaliar nossos sentimentos, nossas reações a pessoas, a situações, por que às vezes a gente está ali gritando, por que a gente está sentindo medo, por que a gente às vezes, sei lá, ao falar com alguém a gente fica muito preocupado no que o outro está falando, no que o outro está pensando, por que às vezes a gente treme, ou então por que nós temos alergias emocionais a algumas pessoas em específico, algumas situações, né? Então tem N aí exemplos, né, que eu poderia listar que diz sobre essa questão do autoconhecimento das emoções. Então, você conhecer os seus limites, você conhecer suas emoções, vão te fazer entender como Deus também funciona, como Deus fala, né? A gente vai conseguir ter entendimento de uma linguagem mais pessoal de Deus, sabe? É como se a gente conseguisse sentir Deus de uma forma pessoal,
de uma forma mais próxima, mais tangível. Então, permita-se sentir, experimentar, sentir, refletir e depois ponderar as suas respostas, ponderar a sua ação, a sua reação a essas situações que trazem esse tipo de sentimentos e emoções. Né? A forma como a gente reage, como a gente age, diz muito sobre como a gente está emocionalmente saudável ou não. Quando você começar a imergir nesse conhecimento das suas emoções, dos seus limites, você vai ver que vai ter a sensação de que tudo vai virar de cabeça para baixo, de que você vai se tornar uma panela de explosão. Só que isso é algo bom. Estranho pensar que é algo bom, mas para mim, pelo menos, foi algo libertador, porque uma vez que você se permite sentir, com certeza você vai ter aí algumas crises, você vai ter aí alguns desequilíbrios em algumas áreas da sua vida, mas Deus vem para bagunçar, para depois trazer a ordem dele, né? Então eu acho que na realidade a minha vida já estava uma bagunça, só que a partir do momento que eu comecei, uma bagunça que estava debaixo do tapete, mas quando eu permiti sentir coisas que eu nunca me permiti sentir, você é como se você nunca tivesse, sei lá, provado, nunca tivesse nadado, mas te jogaram na piscina para nadar. E aí é algo que você nunca sentiu, que você nunca provou. Então é normal você sentir uma agitação no início, nessa transição. Mas depois, quando você for começar a entender como você funciona, em que situações você age ou não de tal jeito, você vai conseguindo aí se ajustar, né, ao caráter de Deus, a se ajustar à palavra de Deus, se ajustar ao que Deus tem para você. Então, em resumo, Deus usa aí as nossas emoções como meio de comunicação para nós. Então, o que o autor diz? Primeiro eu vou falar do falso ego, né? O que o autor diz sobre o falso ego? Ele traz a comparação da passagem do deserto, quando Jesus é tentado ali em Lucas 4, 1 a 13, né? Jesus é tentado no deserto por Satanás. Ele coloca ali questionamentos em relação a quem Jesus era, mas por que Jesus não caiu nessa armadilha, né? Ele sabia quem ele era em Deus, sabia que era um filho amado, um filho que agradava a Deus. Ele tinha entendimento de quem ele era, da identidade dele, ele tinha entendimento do amor profundo que Deus tinha sobre ele. Então, os questionamentos ali que Satanás trouxe para ele não permitiu, né, que mentiras entrassem nele. Só que quais são os três falsas identidades, as três falsas máscaras que o autor coloca aqui para nós como algo que alguns cristãos desenvolvem inconscientemente? São o primeiro, eu sou o que eu faço. Segundo, eu sou o que eu tenho. Terceiro, eu sou o que penso, né? Então, o que eu sou, o que eu faço, envolve muito ali de tarefas, pessoas que usam aquilo que fazem, a sua profissão, seus talentos, aquilo que fazem de melhor para definir aquilo que elas são. Então, sobre aquilo que elas têm, a posse, envolve sobre beleza, sobre dinheiro, né? E aquilo que pensam, que se diz sobre popularidade, autoimagem, né? Então, todos esses três pontos envolvem uma performance, coisas que você se apoiam para afirmar aquilo que você é e não buscar aquilo que você é em Deus. Você se baseia em coisas que você tem, em coisas que os outros pensam sobre você para definir aquilo que você é, em vez de você se basear naquilo que Deus diz sobre quem você é, em vez de você se basear no amor de Deus. Então, consequências, né, desse falso ego são o quê? Um falso amor próprio, uma autopromoção, uma autossuficiência, um medo, autodefesa, manipulação, são todos aí alguns pontos que podem vir à tona quando uma pessoa anda no falso ego dela. O falso ego, então, traz uma distorção da realidade. Ela se vê muitas vezes muito mais aquilo que ela realmente é, ela se coloca numa posição muito além do que ela carrega uma falsa humildade, um falso amor próprio, ela se torna uma pessoa narcisista, onde ela precisa ali às vezes oprimir o outro para se sentir superior, que no fundo na verdade é uma inferioridade que ela tem, né? A pessoa diz que ela não precisa, não precisa disso, eu não preciso disso, não preciso que pessoas fiquem me elogiando, não preciso de títulos, mas ela tá ali com uma falsa humildade, porque no fundo ela tem aquela expectativa de ser promovida, ela tem aquela expectativa de ser elogiada, de ser afirmada, e ela se frustra
com pessoas, com líderes, com os próprios pais dela. Então é uma pessoa que carrega ali uma falsa humildade, né? Um falso amor próprio. A gente vê assim, é muito comum. A gente vê pessoas que estão ali, usam as redes sociais, estão ali sempre postando as selfies delas, né? Ou sei lá, postam a intimidade delas. Isso, compartilhar, eu acho algo bom. Compartilhar a palavra de Deus, usar as mídias, porque as mídias é uma bênção, é uma ferramenta que a gente pode usar de uma forma saudável para o reino de Deus. Mas eu acredito que a intimidade de Deus tem sido usada de uma forma muito distorcida, porque para mim intimidade com Deus é você viver algo, uma história no secreto com Deus, mas muitas vezes as pessoas usam isso para se autopromover, para mostrar a espiritualidade delas, para mostrar, nossa, eu ouço Deus e eu preciso mostrar que eu ouço Deus. Para mim isso não tem muito cabimento, mas infelizmente aí é uma falsa identidade, é uma máscara que muitos cristãos usam, né? Quando estão andando ali no falso ego delas, porque elas têm uma distorção, né? Daquilo que elas são, daquilo que elas pensam delas mesmas. E normalmente essas pessoas não aceitam ser confrontadas, elas não aceitam a opinião dos outros, porque aquilo que ela pensa dela mesma é aquilo lá e ponto, né? Então, como eu posso ver se eu estou andando com uma dessas 3 máscaras? Eu mesma, antes de preparar esse estudo, eu orei assim, enquanto eu tava, né, escrevendo ali, eu falei, nossa Deus, sonda meu coração e, sabe, eu me coloco assim, não é uma falsa humildade, tá bom? Mas eu me coloquei assim muito diante de Deus, porque tem áreas da minha vida tem áreas que sim, eu já superei um desses 3 pontos, mas tem áreas que Deus ainda está transformando, então eu não sou melhor do que ninguém para estar falando essas coisas aqui. Mas é algo que precisa ser falado, né, para não se tornar aí um tabu, mas é algo que nós como famílias precisamos ajudar um ao outro a reconhecer coisas, não é julgar, não é apontar, mas é em família crescer e construir limites saudáveis, construir sentimentos e emoções de forma saudável, né? Uma frase que eu achei muito legal que o autor colocou, que ele citou nesse capítulo sobre um pregador, diz sobre assim: encontre a porta do seu coração e você descobrirá que ela é a porta do reino de Deus. Então eu achei bem legal isso, porque quando você conhece seu coração, quando você conhece suas emoções, quando você tem entendimento do que você passa aqui, você consegue buscar a Deus de uma forma única, de uma forma diferente, de uma forma mais específica, você aprende a ser mais vulnerável com Deus, você começa a ser mais assertivo com Deus. Então não existe mais aquela barreira de, nossa, eu não posso mostrar raiva para Deus, não posso mostrar meu medo para Deus. Mas quando eu comecei a ser mais assertiva, mais vulnerável com Deus, nossa, eu senti raiva naquela situação com aquela pessoa. Eu sei que isso é errado, mas tira isso de mim. Se eu estiver errado, me mostra, né? Então, simples assim, você conseguir trazer aquilo que tá dentro para fora diante de Deus. Não é simplesmente só trazer, jogar para Deus, mas é trazer diante de Deus e junto com Deus você ir refletindo sobre aquilo vai te ajudar a ter um autoconhecimento das suas emoções. Próximo tópico é sobre o verdadeiro ego, como a gente busca o verdadeiro ego. O verdadeiro ego, o autor traz aqui como um dom de vida de Deus sobre o mundo. Quando a gente anda no nosso verdadeiro ego, nós vivemos ali a verdadeira identidade de Deus. Cada um expressa algo, cada um carrega algo. Eu expresso algo de Deus aqui, você expressa algo de Deus aqui, cada um expressa um caráter de Deus, cada um expressa uma peculiaridade de Deus. E quando nós, como um todo, andamos no nosso verdadeiro ego, andamos no nosso perfeito eu, como diz a psicóloga cristã, né, a Caroline, ela tem um livro que se chama Perfeito Você, que diz que quando nós andamos na nossa versão do perfeito eu, é quando de maneira única e específica nós expressamos Deus. Então nós expressamos Deus de forma única e como um todo, eu e você, todos os filhos de Deus, como um todo nós vamos expressar então a perfeição de Deus. Perfeição de quem ele é. A gente andar no nosso verdadeiro ego não é nos tornarmos perfeitos, porque é uma jornada que vai durar a vida toda, né? Não é da noite pro dia que nós vamos aí andar no nosso verdadeiro ego, mas é uma batalha assim, dia após dia, dependendo das fases da nossa vida, das áreas da nossa vida. Vão vir coisas novas, a gente vai, ajusta, vem de novo, vai, ajusta e a gente vai aí se alinhando, né? Conforme aquilo que Deus traz pra gente. Então você andar no seu verdadeiro ego, você ter conhecimento do seu verdadeiro ego, é entender como você funciona, é entender sua personalidade,
é entender os seus medos, seus amores, seus desafetos, é entender seus pensamentos, entender seus sentimentos. Eu era uma pessoa que não entendia muito sobre como eu realmente funcionava, como eu agia com pessoas, como eu agia em situações que me traziam medo, que me traziam um senso de justiça, um senso de autodefesa. O que me ajudou bastante foi, além de ler esse livro, além de viver uma jornada em busca de uma vida espiritualmente saudável, foi também ter ajuda de profissionais, né? Eu sei que ainda também é algo muito banalizado na igreja, né? De você ter um acompanhamento clínico, de fazer uma terapia, né? Então a minha psicóloga, minha psicanalista me ajudaram muito a enxergar o meu falso ego, entender ali quando que eu estava às vezes me auto-sabotando, quando que eu estava ali construindo limites não saudáveis, né? Eu estava ali com várias traves no meu olho que eu não sabia, e eu aprendi a discernir melhor, aprendi a enxergar melhor aonde que eu estava permitindo, me auto-sabotando, onde eu estava me permitindo crer nas mentiras. Então elas me ajudaram bastante a desenvolver esse autoconhecimento e com ferramentas também, né? Porque eu creio que um psicólogo, uma psicanalista, assim como um advogado, um arquiteto, um médico, né, foram todos aí dádivas de Deus, né? São profissões que foram nos dados como dons, como presentes. Então, eu acho que temos que usufruir aí do que eles têm a nos oferecer. É aí também uma dica que eu dou para você que está aí buscando seu verdadeiro ego, porque muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhos descobrir, precisamos aí da nossa família espiritual, da nossa família natural, vamos precisar de nossos amigos, vamos precisar de terapias também, de ferramentas para nos ajudar a discernir isso. Então, a gente andar no nosso verdadeiro ego é ter entendimento desse pacote todo que nós formamos, né? É discernir a singularidade que Deus fala conosco, é discernir o seu chamado, é discernir a sua expressão única que só você e ninguém mais expressa nesse mundo. E uma coisa muito legal que ele diz também é que quando você começa a andar no seu verdadeiro ego, você vai começar a decepcionar pessoas. Então se prepare, né? Porque Jesus mesmo, ele decepcionou a família dele, ele decepcionou amigos, decepcionou multidões, discípulos. Então, não se culpe, não se sinta mal se pessoas começarem a falar que você mudou, que estão magoadas com você, porque na realidade você está escolhendo se amar, você está escolhendo se conhecer primeiro. Ouça as pessoas, ouça as situações, mas não reaja antes, sabe? Não reaja por impulsividade, porque foi assim que Jesus fez, né? Ele ouviu sem reagir, ele comunicou sem se opor. Mas até a gente construir esse equilíbrio é uma longa jornada, sei disso. Mas aos poucos a gente vai conseguindo se ajustar, se alinhar. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você saber dos seus limites, mais você vai conseguir se ajustar nisso, mais os seus relacionamentos vão se tornar saudáveis. Então, como a gente desenvolve esse verdadeiro ego? Como a gente desenvolve o autoconhecimento? O autor põe aqui 4 pontos. Primeiro, viver uma vida de silêncio e solitude. Uma vida de silêncio é algo crucial, eu acho, né? Na vida do cristão, aquele momento de intimidade, aquele momento de reflexão com Deus, você e Deus. Colocar seus sentimentos ali diante de Deus e apenas ficar no silêncio. Muitas vezes a gente fica só ocupado falando com Deus e a gente não para ouvir, mas é ter esse momento de solidão, de silêncio, fora dos ruídos, fora do que as pessoas estão falando. É muito comum às vezes a gente se sentir pressionado com coisas que as pessoas falam, porque as pessoas querem que a gente se torne aquilo que elas falam, elas querem consertar a gente da maneira delas. Então a gente precisa às vezes saber qual que é o nosso limite. A gente saber que muitas vezes a gente vai precisar sair daquele ambiente que nos traz essa perturbação, que nos traz essa agitação. A gente vai precisar se isolar, né? Se enfiar aí na caverna, às vezes ter esse momento de silêncio com nossos pensamentos, né? Dos ruídos. O segundo ponto é ande com pessoas confiáveis. Ande aí com pessoas idôneas, diz o autor, né? Você andar em uma comunidade onde tem esse ambiente vulnerável, onde tem esse ambiente que não vai te julgar, não vai te condenar quando você for trazer suas fraquezas, mas vai te trazer opções, vai te ajudar a desenvolver limites saudáveis, vai te ajudar a enxergar essas emoções de forma saudável, de forma madura. Então são pessoas confiáveis aí que vão evitar o seu auto-engano, a sua auto-sabotagem, porque se você for entrar nessa jornada de autoconhecimento sozinho, vai ser bem difícil, porque eu acho
que quando você entra nessa jornada do autoconhecimento sozinho, você vai entrar naquela questão do falso ego, né? Você não conseguir aceitar, às vezes, o que o outro pontua, aceitar, às vezes, a opinião do outro. Então, isso é bem perigoso. É bem importante você estar andando aí junto com uma comunidade. Ponto 3 é saia da zona de conforto. Quando você começar a sentir as reações alérgicas, quando você começar a sentir os conflitos que estão vindo, conforme a sua decisão, conforme você optar a andar no seu verdadeiro ego, quando pessoas ali começarem a se sentir incomodadas com você, você vai precisar sair às vezes da zona de conforto. Não dizer sempre não, ponderar quando você tem que dizer sim. Você vai ter que aí às vezes se mexer um pouco para estar escolhendo o que realmente quer para você nesse tempo, nessa fase, sabe? Você saber dizer não, você primeiro amar você mesmo. Então, para você poder amar os outros, servir os outros, você precisa amar a si mesmo. Não é assim você tomar decisões de escolhas como uma pessoa egoísta, mas é você tá primeiro cuidando de você mesmo. Você tá gastando aí um tempo investindo em você, sabe? E aí o último ponto é ore por coragem. Como eu falei, quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, você vai começar a sentir coisas que nunca sentiu, vai vir uma agitação, vai vir muitos conflitos nos seus relacionamentos, vai vir uma bomba aqui, uma bomba ali. Então ore por coragem, ore pelo Espírito Santo para ele te dar poder, para ele te guiar, para te dar sabedoria em como responder, de como agir, de quando você deve ficar em silêncio, de quando não deve ficar em silêncio. Esses 4 pontos, então: silêncio e solitude, andar com pessoas confiáveis, sair da zona de conforto e orar coragem. Esses 4 são aí dicas do autor para você estar desenvolvendo um autoconhecimento, para você estar andando no seu verdadeiro ego. Você praticando isso no seu dia a dia, como eu falei, não é da noite pro dia, mas vai demandar isso a jornada toda. Vai te conectar ao coração de Deus, vai te conectar a quem você é em Deus, vai te conectar à sua missão, seu objetivo aqui. E então você todos os dias vai conseguir ali acessar os pensamentos de Deus, como diz Salmo 139, né? Deus tem pensamentos maravilhosos sobre nós. Pensa que todos os dias o desejo dele é liberar um desses infinitos pensamentos que ele tem sobre você. Você tem uma lista infinita aí para receber de Deus, então se conecte a ele, né? Permita sentir as emoções, permita sair do controle, não fique tão, não coloque, sabe, suas emoções, não coloque seu autoconhecimento numa caixa. Às vezes a gente fala, nossa, eu me conheço melhor do que ninguém, eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho autoconhecimento das minhas emoções, ou sei lá, eu não preciso disso, preciso me cuidar emocionalmente, tenho muitas outras coisas para fazer. Muitos aí banalizam, não se cuidam, acham que é besteira. Cuidar da vida emocional, falam que não tem tempo para isso, falam que é besteira. Ah, porque eu não tenho tempo, tenho que cuidar da minha família, tenho que trabalhar, tenho que cuidar do meu ministério. Mas uma hora ou outra isso vai estourar e não é muito legal. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí compartilhamento, mandem aí suas dúvidas pra gente estar crescendo junto, pra estar nos edificando, também edificando um ao outro. E minha oração é que Deus Pai, Jesus, Espírito Santo estejam nessa jornada de você descobrir seu verdadeiro ego, de você andar nesse autoconhecimento, permitir sentir e poder responder como Jesus responderia. Amém? Até a próxima.